Olá pessoal, nós estamos aqui novamente direto do terceiro seminário A Voz do Campo e dessa vez aqui ao meu lado Paulo Hermann, ele que é CEO para o Brasil da John Deere, uma das maiores empresas do mundo de implementos agrícolas. Paulo Hermann, é um prazer tê-lo aqui ao meu lado. O senhor disse muito sabiamente de que nós estamos em uma era de ruptura, né? Na mecanização e na agricultura de um modo geral. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para quem não pôde vir e para quem está nos assistindo agora, o que o senhor falou lá em cima para quem estava aqui em Gramado. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de dirigir até os ouvintes. E o tema hoje foi um pouco voltado para a questão da tecnologia, das novas tecnologias, mas principalmente para o momento de ruptura que nós estamos vivendo. E não é só uma ruptura na agricultura, é uma ruptura que a sociedade, de uma maneira geral, está vivendo. Coisas novas como o Uber, que não existiam há 10 anos atrás, hoje, se o Uber fosse vendido, ele já teria um valor superior às grandes empresas de automóveis do mundo. Então, uma coisa do nada, que não tem um automóvel, ele pode chegar a ter um valor maior do que ativos como essas grandes multinacionais. Essas são coisas muito grandes que estão acontecendo e nós precisamos estar atentos a isso aí, porque do jeito que está acontecendo em outros segmentos pode acontecer no nosso, né? A agricultura não está livre disso aí. Graças a Deus nós estamos nos trópicos e os trópicos eles são muito férteis, eles são muito grandes em termos de recursos e de potencial para a agricultura. Nós temos sol 12 meses por ano. E o sol é fundamental para a fotossíntese e a agricultura é fotossíntese. Então, se nós não olharmos para o sol como um fator limitante, mas como um fator que pode potencializar mais produção para nós, essa é a grande saída. Então, a Embrapa já desenvolveu algumas tecnologias, como a integração da lavoura, pecuária com a floresta, que certamente vão proporcionar aos nossos agricultores mais poder de enfrentarem crises de clima, enfrentarem crises de mercado, coisas desse tipo, assim, que hoje assolam a agricultura e muitas vezes fazem com que ele tenha que pedir auxílio para o governo, que está cada vez mais difícil dele conceder para nós. O senhor sabe que, por exemplo, hoje já existem empresas que alugam, né, implementos agrícolas. O senhor bem comentou aqui sobre a uberização, né? O senhor acredita que possa se ter, por exemplo, a uberização dos implementos agrícolas ou das máquinas agrícolas? Olha, eu não acredito, mas não estou disposto a pagar para ver. Não. Eu acho que nós temos que estar atentos a qualquer movimento. Eu não acredito porque a agricultura ela está sendo feita de maneira muito intensiva. Então, os ciclos das culturas estão diminuindo e quando é época de colher, é época de colher, quando é época de plantar, é época de plantar. E todo mundo colhe e todo mundo planta ao mesmo tempo. Então, é muito difícil você ter equipamento ocioso nesses períodos. Mas eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, de maneira que essas coisas nós temos o nosso radar, nós estamos atentos a sair e a gente está buscando oferecer soluções que consigam, por meio da tecnologia, oferecer uma melhor performance para os nossos produtores. E vamos dizer assim, hoje no mercado, qual é a mais nova tecnologia, vamos dizer assim? O que se tem de mais moderno quando se fala em maquinária agrícola? Acho que as máquinas elas estão ficando o que a gente chama de inteligentes, né? Elas estão transformando o ferro, que era apenas um ferro, né, soldado ou dobrado, num ferro inteligente, ou seja, colocando inteligência em cima dele, colocando informação em cima dele. Então todas as máquinas que vão para o campo, elas trazem informações sobre a velocidade, o consumo, a rotação,
enfim, todo o ambiente que cerca um trabalho. E o uso adequado dessas informações está gerando a possibilidade de fazer ajustes nessas máquinas para que elas possam operar de maneira mais perfeita. Então eu diria assim que nesse momento o grande mote da questão é a interpretação e o uso dos dados e transformar os dados em informação. Esse é o primeiro momento. Agora, nós já estamos também trabalhando num segundo passo, que é a gradativa substituição do operador nas máquinas, né? Uma por introduzirmos o que a gente chama de tecnologia intuitiva. Aquela tecnologia que você consegue manusear e usar por mera intuição, sem que tenha que ter PhD em qualquer universidade, né? Os celulares caminham para isso, toda essa tecnologia social aí, de mídias caminha para essa que a gente chama de tecnologia intuitiva. Esse é o primeiro passo, né? E o segundo, na sequência, logo vem a eliminação a redução do operador, ou tirar o operador de cima da máquina, por meio da sincronização da máquina, ou seja, se eu tenho várias máquinas trabalhando uma ao lado da outra, eu poderia trabalhar com um operador numa máquina e essa, a partir daí, então, se emitiria o sinal para as demais e elas trabalhariam, então, sem operadores. Seria a telemetria? Essa é a telemetria, muito bem. E o próximo passo já então é a máquina autônoma, que aí não trabalharia sem nenhum operador. E nós fazemos isso não porque nós queremos eliminar empregos, ao contrário. Nosso último censo aqui no Brasil mostrou que 85% da população brasileira já vive em núcleos urbanos. Em alguns estados, como o estado de São Paulo, nós já temos 95% das pessoas vivendo em núcleos urbanos. Então, não existe essa mão de obra mais no campo. E na medida que ela não existe e há necessidade de produção de mais alimentos para atender essa multidão que continua crescendo, nós precisamos otimizar as forças dos que restaram no campo. Essas são algumas linhas de pesquisa que nós estamos trabalhando. E existe hoje ainda, por conta dessa falta de mão de obra, a mão de obra ela continua não qualificada? Sim, ela continua, ela não está preparada para usar o nível de tecnologia que estamos disponibilizando. E aí eu acho que tem um desafio que todos os nossos empresas, governo, entidades e agricultores precisam observar. Para você, por exemplo, ter um colaborador mais engajado na empresa, você precisa ter uma política de atração, uma política de desenvolvimento e uma política de retenção. Se nós temos hoje um turnover no campo, ou seja, giro de funcionários por ano da ordem de 20%, nós estamos falhando na retenção. Então, por que nós estamos falhando na retenção? Quer dizer, nós temos que olhar, temos que entender. Está faltando um plano de previdência, está faltando um plano de participação de resultados, está faltando uma política de segurança no trabalho. O que está faltando, né? Então, essa é uma parte. Se tem um turnover tão alto assim, alguma coisa está acontecendo. Depois tem aspecto de desenvolvimento. Então, quando a pessoa entra, ela entra, de que maneira ela entra, quais são os treinamentos, como é que ele evolui com a tecnologia que vai evoluindo. Então, tem uma série de políticas e estratégias de recursos humanos que eu acho que está na hora de nós também darmos uma olhada no campo, porque as empresas já estão adotando isso e essa foi a única forma que, por exemplo, nós na John Deere temos um turnover de um dígito, 5% é o nosso turnover. Então, ainda acho alto. Agora 20% é completamente inaceitável. Então, tem aí um olhar diferente para o campo, né? Muito obrigada, Herman. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E o que você está achando do seminário? Eu acho esse seminário fantástico. Eu estava dizendo na abertura da minha apresentação de que eu atendo a muitas palestras ao longo do ano e essa é a primeira, eu estive olhando na minha agenda essa semana, essa é a primeira palestra que eu sou convidado por agricultores. Então esse é um seminário que está sendo organizado por agricultores. Esse é um fato novo. Normalmente os seminários são organizados por empresas, por entidades, de associações, enfim, pelo governo. Mas essa não, essa aqui é um núcleo de agricultores que se reuniu, criou a Voz do Campo e esse seminário
que é extremamente importante porque mostra a preocupação que o setor tem com o futuro, com essa ruptura que nós estamos vivendo e quer se preparar para isso. E nós que fazemos parte do agronegócio, que somos parte integrante da cadeia produtiva, precisamos somar nesse esforço e oferecer a nossa experiência para que a gente possa queimar etapas e não precise reinventar a roda nesses temas. Muito obrigada, Herman. Conte conosco no que a John Deere e vocês forem precisarem. Então, pessoal, até a próxima.